Opa, moçada, a gente está aqui de volta com a nossa série de suspensão e hoje a gente vai falar do componente principal aqui da nossa suspensão, a mola. Além da gente ver as características da mola, a gente também vai ver a importância da pré-carga e do sag para você entender como isso afeta a sua suspensão como um todo. A mola é responsável para segurar a sua suspensão numa altura correta e também para evitar que define de curso. Então é extremamente importante que você use uma mola adequada para o seu peso, para a sua moto e para o terreno que você está usando. A mola é o componente mais importante da sua suspensão. Ela é responsável realmente para sustentar a moto. O termo suspensão de suspender, tá? Quem faz essa suspensão é a mola. Toda mola tem uma especificação, uma taxa. Tá? O pessoal também se refere ao peso da mola. Isso quer dizer quanto peso, quanta força é necessária para comprimir uma mola. Então vamos ver aqui algumas molas diferentes e entender o que isso quer dizer. Então nós estamos aqui com 3 molas, elas têm todas a mesma altura, servem no mesmo amortecedor. Tá? Essa aqui é uma 5.4, essa é uma 5.7 e essa aqui ela é variável, ela vai de 4.9 a 6.5. Essas são as taxas, né? O peso de cada uma delas. Então, o que é esse peso? Quer dizer, nessa aqui, que é 5.4, ela vai precisar de 5.4 quilos de pressão, de peso, de força, para ela baixar 1 milímetro. Essa aqui, 5.7 quilos para baixar 1 milímetro. Essa aqui é progressiva. Ela começa com 4.9 e depois vai ficando mais forte. Esse peso tem 15 libras, mais ou menos 6,7 quilos. Então, como essa mola é de 5,4, esse peso aqui está abaixando essa mola, reduzindo o comprimento dela em um pouco mais de 1 milímetro. Se eu aplicar mais peso, ela vai comprimir mais. Ok? E esse diferencial de comprimento é o que nos dá a taxa, o número aqui, o peso da mola. Tá ok? Então, usando esse gráfico aqui, só para ilustrar, aqui é quanto mais força você aplica, maior vai ser a deformação da mola. Ou seja, nesse caso, ela vai encolher, ela vai ser comprimida. Se você estivesse esticando a mola, ela ia se expandir. Essa é a deformação. Mais força, mais deformação. Numa mola linear, como essa aqui, a deformação também vai ser linear. Então vamos imaginar que a gente está com uma mola aqui de 100 quilos. Isso quer dizer que você teria que aplicar 100 quilos nessa mola para ela se deformar 1 milímetro. Se você tiver com uma mola de 5 quilos, você precisa de apenas 5 quilos para ela deformar esse mesmo 1 milímetro. Então, se isso aqui fosse uma linha numa curva de uma mola aqui, só para ficar fácil, de 10 quilos, quanto a 10 quilos ela deforma 1 milímetro, a 20 quilos 2, 30, 3 e assim por diante, numa constante. O que afeta a característica, essa taxa da mola? A gente tem que considerar o comprimento, a altura total da mola, a espessura do metal que compõe a mola, o número de voltas e o diâmetro de cada uma dessas voltas. Bom, quanto maior a espessura do metal, mais resistente, mais pesada vai ser essa mola. É uma coisa fácil de a gente entender. Agora, o número de voltas, quanto mais voltas, menor é a taxa da mola. Ou seja, ela aguenta menos peso do que uma mola que tem menos volta. Isso pode ser um pouquinho contraintuitivo, tá? Eu vou explicar por que isso acontece. E o diâmetro, quanto maior, menos carga ela aguenta. Isso também, pelo mesmo princípio, pode ser um pouco contraintuitivo. Tá ok? Se a mola tem a mesma altura, ok? E o material é igual, e a espessura também, quanto mais voltas ela tiver, mais macia ela vai ser. Então, se aqui nós temos duas molas de alturas iguais, essa tem isso aqui, essa mola
é muito mais dura do que essa. Carga de quilo alta comparado com essa aqui. Mas por quê? Simples. A mola nada mais é do que um metal. Se você esticar ela, se você fizer um metal esticado, ela nada mais é do que esse metal feito como uma hélice, né? Uma mola helicoidal. Imagina essa mola como uma barra de metal reta. Tá? Vou pegar um metal aqui. Imagina que seja uma barra de metal. E você enrola, faz uma hélice, né? Helicoidal. Se você tem um metal desse comprimento, ele é muito mais fácil de você dobrar, como na lâmina da válvula. Se ele tem menos material, ele é menor, fica muito mais difícil, ele fica mais resistente. O conceito é o mesmo. Mesma altura, mais voltas, mais macio. Tem mais material. O metal é mais longo. E aqui, menos metal. Então ela fica com mais pressão. Tá? Essa aqui em comparação à outra. Agora um outro conceito. Imagina que você tem a mesma distância entre as voltas, tá? Essa aqui era mais distância, será menos na mesma altura. Mas a gente tem a mesma distância em duas molas. As voltas têm todas as mesmas distâncias. Esse espacinho aqui, ó, tá? Esse aqui. Quanto mais longa a mola, mais macia, menos taxa do que essa que é mais curta. Pelo mesmo princípio, essa tem menos material, essa tem mais material. Tá ok? E por que é importante você estar com o peso da mola correto para sua moto e para você? Essa mola tem que segurar o peso da moto sozinha e depois o peso com você. Isso só para começar, fora todas as modificações de solo, né? As imperfeições que essa suspensão vai ter que absorver. Então, se você tem uma mola que ela é muito fraca, a sua moto vai ficar baixa, você vai ficar trabalhando na parte de baixo da suspensão. E se ela é muito dura, você vai ficar na parte de cima, não vai ter curso, ela não vai dar curso. Aí você vai falar, pô, mas é só isso que muda? Fica mais alta? Fica mais baixa? Não. Muda toda a característica da suspensão e pode ser a diferença entre você fazer uma curva e não fazer, cair ou não cair. Tá ok? Vamos entender melhor essa parte aí da importância, começando pela pré-carga, peso, tá? Pra gente chegar no SAG, você vai entender. Então, pra gente começar aqui, eu peguei esse amortecedor aqui, compatível com aquelas molas, e eu vou medir o curso desse amortecedor aqui, tá? Pra gente ver quanto que é o máximo que essa mola vai comprimir de acordo com o curso do amortecedor. Então, para eu medir aqui, eu vou pegar dessa base aqui até a arruela de baixo, ignorando que tem um batente que vai interferir, só para a gente pegar o curso máximo. Então aqui está dando 130 milímetros. Agora vamos fazer algumas medidas. Essa mola aqui tem 265 milímetros, totalmente estendido, sem carga nenhuma. Vou medir uma volta aqui, a espessura, e está dando 11 pontos, quase 12, vai? Vamos dizer 12 milímetros. E eu vou contar quantas voltas a gente tem, multiplicar por 12, para estimar qual que é o valor dela completamente comprimida. Tá ok? Nesse caso deu 108 milímetros. Aqui seria a força e aqui a deformação. 0 seria quando ela está 265, totalmente estendida, e 157 milímetros de deformação máximo, porque eu tirei 108, que ela não tem como ficar menor do que 108 milímetros, tá? Devido ao tamanho aqui das voltas. Então, de 0 a 157 você vai ter uma curva linear. Sem pré-carga nenhuma, a 265, qual que é a carga da moto? A gente falou que ela é 5,4, essa aqui, quilos. Então eu vou te falar quanto que é o máximo que essa mola pode aguentar de pressão até ela chegar no final. E é muito simples. É só multiplicar 5,4 por milímetro vezes 157. Dá 847,8 quilos. Então, para a gente comprimir essa mola aqui, essa aqui, até ela encostar no final, eu preciso de quase 850 quilos de força aplicada nela.
Então, com isso, eu posso puxar aqui esse ponto aqui nessa linha aqui, tá ok? Aqui é 850 quilos. Então, eu tenho 850 quilos, essa é a minha curva, tá ok? Até aí tudo bem. Agora vamos entender o ajuste da pré-carga. E sabendo que a gente, no máximo do máximo, vai ser 130 milímetros de curso, tá? Normalmente a gente vai ficar menos que isso, né? Quer dizer que nessa linha de força, só tem como a gente trabalhar 130 milímetros. A gente nunca vai conseguir trabalhar do 0 ao 157. Então, esse aqui é a carga máxima, se você tirar 157 menos 130, que vai estar aqui mais ou menos, vamos dizer que aqui seja 27 milímetros, tá? Essa seria a pré-carga máxima que a gente consegue dar usando esse ajuste aqui no nosso amortecedor. Qual seria esse número aqui da pré-carga máxima? 27 milímetros vezes o peso da mola 5,4, que é igual a mais ou menos 146 quilos. Então, 146 quilos. Então, 146 quilos é o máximo que a gente consegue dar de pré-carga nessa mola. E isso é por restrição mecânica, tá ok, moçada? Isso aqui é 27 milímetros, restrição mecânica. Aí você vai falar, pô, mas que papo chato, cheio de matemática, para que você está falando isso? Isso é para você entender, tá, que a gente tem que trabalhar com os limites. Tá? Nessa mola, a gente está então com 850, é a carga máxima, até a mola da fim de curso. Se você jogar 850 kg nessa mola, ela vai colar todos os elos ali, ela vai baixar, não tem mais o que fazer. Tá? Então, na pré-carga, o que a gente quer fazer? A gente quer que a mola trabalhe de uma maneira ideal, nesses 130 milímetros, que é o curso do amortecedor, tá? De acordo com o nosso peso. Então, quando você põe essa mola na moto, tem o peso da moto, ela vai dar uma baixada. Esse é o sag estático, né, que a gente chama. Quando você subir na moto, ela vai abaixar mais ainda. E a gente tem vídeo aqui para você saber como ajustar o sag e saber qual que é o sag ideal para a sua moto, para o seu peso. Então, por que a mola correta é super importante? O peso da moto você não vai mudar. Então, você vai colocar a mola ali, qualquer uma que seja, ela vai dar um resultado mais ou menos normal, porque você pode ajustar a pré-carga, pega um sag estático que você quiser. Mas se você é um cara pesado, na hora que você sentar, a moto vai abaixar. Quando a moto abaixa, a mola comprime, o seu curso de suspensão reduziu. Tá? Você está com o curso de suspensão reduzido, porque quando a mola comprime, o amortecedor vai comprimir também. Então você não vai ter mais aquele 130 milímetros de curso, que aliás você nunca vai ter, tá certo? Porque a moto sempre tem um sag. Então, se você não tem a mola correta, você vai estar reduzindo o curso que você pode trabalhar na sua suspensão. Aí você fala, pô, mas então eu vou só chegar lá e meter pré-carga na mola e aí ela vai ficar do jeito que está, com a mola esticadona. Vai, só que o problema é que aí você fica sem sag estático. O que é isso? Quando você descer da moto, a moto, pum, ela pega e sobe, vai lá para cima e trava, porque a mola está super dura, está super, uma pré-carga muito forte, que é mais forte do que o peso da moto sem nada. O que isso faz? Toda vez que você brecar, que você tirar peso da roda traseira, a moto vai dar vai ficar no alto. E aí ela não está mais flutuando, ela não está mais suspensa na suspensão, ela está esticada. Você vai ficar com a traseira completamente sem controle, você está sem suspensão. Você fica sem suspensão se a suspensão está totalmente estendida ou totalmente comprimida. Tá certo? Então você tem que ter uma mola que trabalhe de um jeito que quando você desce da moto, que a moto está no peso dela, ela tem um jogo, ela está flutuando na suspensão. Então, se você só que dá mais pré-carga, você está tirando, acabando com a suspensão da moto quando a traseira está leve. Que é no caso de você tá brecando, a frente afunda, a traseira fica leve, você transfere o peso para frente, a moto ficou sem suspensão, ela vai ficar sambando. Acabou com a sua suspensão, vai ficar horrível. Ao contrário, se você é um cara muito leve, tá? Para a moto, então você vai tirando a pré-carga da mola, a mola fica com a moto sozinha, a moto fica baixa, tá? Para acomodar o sag, ela fica com muito sag estático.
tá? Aí ela fica sempre baixa e aí ela fica boba, ela começa a ficar meio pogobol ali, porque ela tá sem pré-carga nenhuma. Entendeu? A coisa mais importante para você lembrar disso é que não mexa em nada do seu amortecedor ou do seu garfo, tá? Não mexa em válvula, em lâmina, mudar óleo mais grosso, nada, até você ter a mola para o seu peso para sua moto. Sem isso, você vai estar mexendo nas coisas erradas. Outra coisa que acontece quando você dá muita pré-carga na mola, ela fica mais curta, tá? Mas ela não muda aqueles 850 quilos, aquilo não mudou, tá? O máximo da mola não muda, nem com pré-carga e nem sem pré-carga, tá? Aquilo é o máximo da mola. Então, se você der muita ali, você não tá, você pode dar fim de curso do mesmo jeito. Mas você pode pensar, 850 quilos é muito peso. Não, não é. É força, a gente está falando de 850 quilos de força. Você vem numa moto e você está 50 por hora e você pega um buraco, um tronco, a força do impacto pode passar de 850 quilos. Tá? Se você faz um salto, cai no zero, o peso da moto, tudo aquilo passa de 850 quilos. Tá? Então, veja direitinho aí, não pense 850 quilos, eu peso 120 quilos, minha moto pesa mais, sei lá, 200 quilos. Não, é a força, é o peso, né, da força de impacto que vai entrar na suspensão. Tem muito mais outras coisas para falar sobre mola, né? Mola da suspensão, tanto do garfo como do amortecedor. Mas eu acho que essa introdução, essa primeira parte aqui, deve te dar uma base legal. Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, assina o canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.